Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par.
harmonia cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam hinos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado do seu trono se ausentou, e entre nós foi comanado. Deus conosco se mostrou. Que gloriosa divindade, que sublime humanidade. Salve, glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cantem, povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus.
todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria, teus lábios ao cantar. No mundo deste dia, alguém nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação. Ó nunca desprezemos a eterna redenção. Por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortuna nasceu, Verbo nos conduz. Transbordem de alegria, teus olhos a cantar. No mundo deste dia, alguém nos quer salvar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte azul
hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as
estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus, para mais esse momento de culto, para mais esse momento onde nós podemos adorar ao nosso Deus, onde nós podemos louvar ao nosso Senhor por toda essa criação, pela nossa vida, pelas bênçãos que Ele derrama diariamente em nossas vidas. E aqui também no culto, onde nós podemos receber aquilo que o Senhor quer nos dar, através da Sua palavra, da Sua santa palavra que fortalece a nossa fé, nesse mundo onde muitas vezes nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, passamos por tempestades, nós podemos chegar na casa do nosso Pai, porque mediante a obra de Jesus lá na cruz, Ele rompeu o véu que nos separava do nosso amado Deus. E agora nós todos, como irmãos em Cristo, como uma comunidade cristã, podemos em comunhão louvar ao nosso Deus e ouvir a Sua santa palavra. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de culto e vamos começar louvando ao nosso Deus, cantando o primeiro hino, Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui.
Nesse momento, queridos irmãos, vamos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, nesse momento vamos nos achegar diante de Deus, diante do nosso Pai, e vamos confessar os nossos pecados a Ele. Confessar que nós vivemos em trevas, muitas vezes em tribulações e tempestades em nossa vida. Mas nós temos um Deus que Ele acalma as tempestades e que Ele quer estender o seu perdão a cada um de nós. Por isso, nesse momento, podem acompanhar nos slides e vamos confessar a nossa fé, vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus e Salvador. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados no Senhor, as tribulações que nós vivemos em nossa vida, as tribulações que o pecado ele causa em nossas vidas, elas são todas apaziguadas e toda essa tempestade é acalmada mediante o perdão que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele teve compaixão de nós e entregou o Seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor do Seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em Seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o Seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Nesse momento, queridos irmãos, vamos fazer a leitura conjunta do Salmo de número 30, um salmo de Davi, que é uma ação de graças pela libertação da morte. Podem acompanhar como vão seguir nas projeções. Eu faço as partes que não estão em negrito e vocês podem acompanhar os versículos pares que estão em negrito. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor vocês que são os seus santos e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim.
Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Queridos irmãos, a leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje está registrada no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 22 até o versículo 33. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E vamos então cantar o próximo hino. Fazer a leitura do Santo Evangelho, e para esse final de semana está registrado no Evangelho de Marcos, do capítulo 5, dos versículos 21 até o versículo 43. Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o versículo 43, onde diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado,
reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, e vamos confessar a nossa fé no Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à nossa mensagem, vamos ouvir o próximo hino, Redenção. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me resgatou.
restaurou sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem nem culpa, então me tornou. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança.
Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que o Espírito Santo que habita dentro de nós ilumine o nosso coração e a nossa mente no meditar agora da Sua Palavra. Amados ouvintes, vocês já assistiram algum filme de um náufrago? Ou então ouviram histórias sobre naufrágios? O cinema e a nossa literatura, volta e meia, eles nos trazem histórias e ficções sobre náufragos e sobre naufrágios. Temos o famoso filme Titanic, ou então histórias antigas, histórias de romance, de drama, de aventura, como a de Robinson Crusoe. Também temos o famoso filme O Náufrago. E quem de vocês não se cansou de assistir na sessão da tarde o filme chamado A Lagoa Azul? Todos esses filmes, eles trazem histórias de naufrágios e de pessoas que ficaram náufragas, isoladas em alguma ilha, em algum lugar onde não conseguiam comunicação com outras pessoas, aonde não conseguiam um acesso à alimentação, tanto também a sua saúde ficava prejudicada. Não vou trazer um resumo e uma sinopse de todos os filmes e histórias, mas ao ler as leituras para esse final de semana, veio na mente um filme muito conhecido, creio que quase todos vocês já assistiram, que é o filme O Náufrago. Esse filme, O Náufrago, ele traz a história de um homem, o dedicado funcionário executivo da empresa FedEx, Chuck Noland, que ele estava então viajando a trabalho para a Malásia, quando o avião da sua empresa cai no meio do Oceano Pacífico durante uma grande tempestade. Assim, Noland ele vai parar em uma ilha deserta. Quando as suas tentativas de socorro se esgotam, ele tem que aprender a sobreviver na ilha. A vida dele ia bem, ia tranquila, ia calma, até o dia daquela tempestade, até o dia em que seu avião caiu e agora ele era um náufrago. Uma história muito semelhante nós temos na nossa Bíblia, que é a história de Jó. Jó também vivia a sua vida tranquilo, vivia a sua vida feliz, era um homem temente a Deus. E de repente, do nada, a sua vida ela tem uma reviravolta muito grande. Tempestades, aflições, sofrimentos e provações começam a cair sobre a vida de Jó. E a diferença principal dessas histórias é que a Bíblia, ela nos mostra e nos fala diretamente sobre a ação de Deus na vida de Jó. Já o filme do Náufrago não traz nenhuma mensagem específica e direta sobre a ação de Deus diante de nossas provações, diante das dificuldades e diante das tempestades que nós enfrentamos. Mas a questão aqui é que tanto Jó como Noland, eles foram tirados de sua zona de conforto, da sua vida tranquila. Na vida de Jó foi o próprio diabo. Chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia de todo mal? Satanás, entretanto, desafia a integridade de Jó, e então Deus permite que Satanás interfira na vida de Jó, resultando assim na tragédia momentânea e na perda instantânea de sua família, de seus bens, filhos, amigos e também de sua saúde. Na vida do nosso querido amigo Noland, do náufrago, foi aquela terrível tempestade que derrubou o seu avião, assim o colocando em uma ilha deserta,
sem expectativas de sobrevivência. Nos textos desse nosso final de semana, nós vemos o Salmo 30, e o contexto desse salmo parece ser bem conturbado. O rei Davi tinha feito um censo geral para ver quantos homens eram bons guerreiros, quantos homens poderiam batalhar e defender Israel em suas guerras. Só que o problema de Davi foi que ele se apegou ao poderio militar humano. Ele acaba deixando o poder de Deus de lado. E como consequência, uma praga veio em Israel e cerca de 70 mil homens perderam a sua vida. Uma tempestade muito grande atingiu o povo de Israel e o coração do nosso rei Davi. A passagem de Lamentações de Jeremias, do nosso querido profeta chorão, mostra o relato de Jeremias sobre o sofrimento do povo de Deus diante do exílio que eles estavam sofrendo pelo povo babilônico. Na passagem de Marcos, nós vemos uma mulher que sofria com uma grave hemorragia, e alguns estudiosos entendem que aquela hemorragia era constante, algo direto. Outros já entendem que aquela hemorragia era algo rotineiro, mas não necessariamente constante. Mas diferente e sem importar a intensidade ou quanto aquela mulher sangrava, ela sofria muito com a perda excessiva do seu sangue. Aquela hemorragia debilitava aquela mulher fisicamente, mas não era só fisicamente. Aquele fluxo de sangue a tornava impura, segundo a lei mosaica da época. Dessa forma, aquela mulher ela enfrentava muitas privações religiosas e privações sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo. E diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. E qualquer um que tocasse nela também seria considerado imundo. Uma grande tempestade estava atingindo a vida daquela mulher. Um chefe da sinagoga chamado Jairo sofria ao ver a sua filha doente e acamada. Muitos pais sofrem ao verem os seus filhos ou filhas doentes, acamadas e muitas vezes à beira da morte. Todas as histórias, desde a de Jó, desde a do nosso amigo Nolan, de Jairo e sua filha, do rei Davi, de Jeremias, também daquela mulher que sofria com o sangramento, todas essas histórias contam sobre náufragos. Náufragos da perfeição. Náufragos que caíram fora do jardim do Éden e que sofrem agora na ilha do pecado, do diabo, da carne e do mundo. Nós somos náufragos. Eu e você somos náufragos. É só olhar para o nosso lado e nós veremos quanto sofrimento existe em nosso mundo. Racismo, preconceito, violência, marginalização de pessoas, essa doença que está atingindo o nosso país e atingindo o mundo todo, que faz com que milhares de pessoas sofram com luto, sofram internadas e entubadas. É só olhar para as nossas vidas, aonde muitas vezes nós mesmos ferimos o nosso próximo com pensamentos, com palavras, com ações, com mentiras e com falsidades. Nós todos somos náufragos que fomos atingidos pela tempestade do pecado. Nós todos sofremos assim como nosso amigo Nolan, ou talvez como Jó,
ou como uma enfermidade grave, como a daquela mulher, com um filho sofrendo como Jairo, como Davi ao perceber o seu pecado em confiar mais nos homens do que confiar em Deus, como o nosso querido profeta chorão Jeremias, que via o seu povo, via a sua família sofrer no exílio. Nós sofremos com a tempestade do pecado. Tempestade do pecado que ofuscou a perfeição da criação. Com o pecado que trouxe doenças, trouxe pragas, trouxe dor e trouxe a morte. O que nos resta a não ser o sofrimento, medo e angústias e a tentar sobreviver aqui nessa ilha onde nós vivemos? Amados irmãos em Cristo Jesus, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa dor, muitas vezes causadas pelo nosso pecado e pelo pecado do nosso próximo, pelas nossas falhas e erros, no meio de toda essa tempestade, no meio dessa ilha deserta onde todos nós somos náufragos, nós temos um amigo, nós temos um Pai, nós temos um Salvador que nos resgata. E eu não estou falando do Wilson, daquela bola que Nolan teve como seu amigo imaginário, que muitas vezes o trazia um breve consolo, um consolo momentâneo. O nosso amigo, ele não está imóvel, observando de longe o nosso sofrer e o nosso sofrimento, mas muito pelo contrário. Queridos irmãos, o nosso amigo, o nosso Salvador, aquele quem nos resgatou, nosso Pai, o nosso médico dos médicos, Ele está do nosso lado. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe na pele o que é sentir a dor de ser maltratado, fome, sede, a dor de ser pregado numa cruz, a dor de se sentir sozinho em uma ilha deserta, sem ninguém para o amparar, a dor de um náufrago, a dor de carregar todos os pecados da humanidade, os meus e os seus, nos ombros. O nosso amigo não é como o Wilson, que fica parado, sem expressão nenhuma, mas ele é um amigo ativo. É um amigo, um resgatador que salva aquela mulher, que cura aquela mulher. Cura aquela mulher de todos os sofrimentos que ela sofria, não só dos seus sangramentos, mas também da sua dor interna. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, trazendo paz e consolo para aquela família que sofria ao ver a sua filha encamada, que sofria ao ver a sua filha morta. Através da obra de nosso Salvador, daquele que nos resgata, do nosso amigo Jesus, Ele nos tira do sofrimento do pecado. Ele nos resgata dessa ilha deserta, onde que por nossas próprias forças, por nossas tentativas, nós não conseguiríamos sair. Assim como o nosso amigo náufrago tentava fazer jangadas, tentava achar algum meio de sobreviver, algum meio de sair daquela ilha e não conseguia por suas próprias forças. Nós temos um Salvador que nos coloca no seu reino celestial. Na verdade, nós continuamos nessa ilha. Sim, nós continuamos neste mundo, mas nós não continuamos sozinhos. Nós não continuamos sem esperança, pois assim como Davi nos fala, nós também podemos falar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Todos os nossos medos, todos os nossos sofrimentos, nós podemos colocar nas mãos do nosso amigo e do nosso Salvador Jesus. A situação daquela mulher com hemorragia era uma situação de medo, por não saber aonde poderia obter sustento e salvação. Jesus intensifica esse medo, testando-a com um questionamento: quem me tocou?
Imaginem a desesperança que deve ter se apossado de Jairo ao ouvir que a sua filha estava morta. Também é o teste de fé que ele e a sua família passou em demora do agir de Jesus em prol da sua filha. O nosso Deus, Ele permite que nós soframos. Ele é um Deus que permite que passamos por provações. Não por ser um Deus mau, ou por ser um amigo imaginário como Wilson, que não fazia nada, mas para fortalecer a nossa fé. Porque Ele mesmo está conosco nos momentos de sofrimentos e nas nossas tempestades. Tornaste o meu pranto, o meu choro em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco, o meu pecado, a minha humilhação, e me cobriste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Repare, meus irmãos, em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento e tantas provações, nós podemos continuar firmes e entregar as nossas vidas nas mãos daquele que tudo sabe, daquele que tem o tempo certo para todas as coisas, aquele que nos ama com um amor sem medidas. Nós podemos confiar em nosso amigo Jesus e nós podemos depositar toda a nossa vida, todos os nossos medos, todas as nossas esperanças e desesperanças nas suas mãos. Assim como aquela mulher com hemorragia, ou assim como o chefe da sinagoga, nós também podemos confiar nele, em meio às nossas desesperanças, medos e sofrimentos. Não importa a espécie de sofrimento, não importa a intensidade do sofrimento que nos abale e que venha sobre nós. Não importa o quão grande seja a tempestade em nossa vida, a tempestade que atinge a nossa viagem neste mundo, que nos atinge aqui nessa ilha. Jesus, Ele pode aliviar o medo, as dores, os ventos e os furacões do sofrimento e a desesperança que nós sentimos. Diante do poder do nosso amigo, do nosso Salvador, daquele que nos resgata, Jesus, até mesmo a morte se torna um simples sono. Amados, nós continuamos vivendo nessa ilha deserta, não com uma bola de vôlei chamada Wilson do nosso lado, mas com o nosso verdadeiro companheiro Jesus e com nossos irmãos na fé, vivendo o amor que Cristo demonstrou para nós. Não precisamos fingir que somos fortes, resistentes a qualquer tipo de tribulação, sofrimento e tempestade. Mas nós podemos levar os nossos medos, as nossas dores, e podemos confessar o nosso pecado ao nosso amado Salvador Jesus. Aquele que é o médico dos médicos, o verdadeiro amigo, o nosso único e suficiente Salvador. Queridos irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Nós podemos viver nesse mundo em meio aos sofrimentos e em meio às dores que nos cercam, porque do nosso lado, dentro de nós, está o Consolador, está aquele que nos tira dessa ilha, que nos tira da situação de náufragos e que nos leva para o seu reino celestial como seus filhos. E lá, meus amados irmãos, não haverá dor, não haverá pranto e não haverá sofrimento, mas haverá uma perfeita comunhão com os nossos irmãos que já partiram e também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem de consolo e esperança possa trazer alegria para o seu coração que nesse momento está sofrendo. Se lembre, as dificuldades
as dores, os sofrimentos, elas vêm pela noite. Elas vêm pela noite. Mas de manhã retorna a alegria. De noite para amanhã são poucas horas. Isso mostra que as nossas dores e os nossos sofrimentos que nós temos aqui neste mundo são incomparavelmente menores do que a alegria, do que a felicidade que nós vamos sentir com o nosso Deus e com os nossos irmãos lá no céu. Que o Espírito Santo continue iluminando os nossos corações e as nossas vidas. E que nós podemos nos achegar diante dele em nossas orações, descarregando assim uma parte do nosso sofrimento e da nossa dor. Para finalizar a mensagem, vamos todos ouvir a próxima música. Na oração, falar com Deus me traz paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem na alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, falar com Deus, meu Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesse momento nós podemos trazer as nossas dores e os nossos sofrimentos e também as nossas alegrias ao nosso Deus em oração. Tem alguns pedidos especiais da dona Marlene Brunó, que pede oração pela irmã Arlete, que passará por uma cirurgia. Ela pede por sabedoria aos médicos. Também o seu Samuel Vegue, que pede oração pelo amigo Daniel, que está internado em Niterói.
Nós temos também pedido pela Aleida e pela Fátima, que são primas da dona Rosilda Portas, que estão sofrendo novamente com Covid-19, mesmo estando vacinadas. Nós pedimos também pela dona Matildes e por toda a sua família. A dona Matildes, ela está internada, a sua família então também sofre com as ansiedades, com as angústias, com as incertezas, e também colocamos em oração. Nós também temos aniversariantes nessa próxima semana e na semana passada, que foi o seu Rendel Schultz, que fez aniversário no dia 26 desse mês. Agradecemos a Deus pelo aniversário do nosso querido irmão. Agradecemos também pela gestação da Carla, que correu tudo bem, que o pequenino Oliver nasceu com saúde, nasceu bem. Pedimos então que cuides e ampares da Carla e também do Henrique e agora também do seu filhinho Oliver. Assim, queridos e amados irmãos, vamos falar com o nosso Deus de amor em oração. Querido e amado Salvador, querido e amado Deus que me resgataste da ilha do pecado, da ilha do sofrimento e da dor, e que me deu um lar seguro, me garantiu um lar perfeito contigo e com os meus irmãos lá no céu. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de te louvar, pela oportunidade que temos de confessar os nossos pecados e de receber de ti o perdão. Queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso país, pelas nossas famílias. Queremos te agradecer por termos alimento e por termos o que beber. E para aqueles que não têm, Senhor, pedimos o teu amparo, o teu cuidado e a tua proteção. E que também ampare os nossos corações e nos mova para ajudarmos os nossos próximos que sofrem com necessidade. Querido e amado Deus de amor, queremos te pedir pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão sofrendo com essa doença, com esse vírus que está assolando todo o nosso país, também todo o nosso planeta. Pedimos, Senhor, pela Aleida e pela Fátima, primas da dona Rosilda que estão sofrendo de novo com a Covid-19. Pedimos pelo Daniel, amigo do Samuel, que está internado em Niterói. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que vão passar por cirurgias, como a Arlete, irmã da Marlene Brunov. Pedimos que conceda sabedoria aos médicos para que tudo possa correr bem em suas cirurgias. Pedimos pela dona Matildes e por toda a sua família. Dona Matildes que está internada e a sua família sofre com angústias e incertezas. Que o Senhor possa iluminar o seu coração e o coração de toda a sua família, para que eles possam ver a esperança de uma vida eterna lá no céu. Querido e amado Deus e Salvador, Tu sabes o tempo de tudo, o tempo de morrer e o tempo de nascer. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo nascimento do pequeno Oliver, filho da Carla e do Henrique, que nasceu bem, que nasceu com saúde. Que o Senhor ilumine os papais e ilumine a vida do pequeno Oliver, para que ele possa crescer não só em saúde, mas também em fé. Querido e amado Deus, queremos te agradecer pelos aniversariantes desse mês de junho, dessa semana que passou e da semana que virá. Te agradecemos pelo aniversário do Rendel Schultz. O Senhor continue abençoando a sua vida. Querido e amado Deus, muitas vezes nos encontramos em ilhas de sofrimento, ilhas de dor. E pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para os nossos corações, para que Ele continue fortalecendo a nossa fé, para que Ele continue nos dando a luz e a esperança da vida eterna contigo
lá no céu. Porque a dor e o sofrimento vêm pela noite, mas a alegria, a eterna felicidade vem logo pela manhã. Querido e amado Deus, tudo demais queremos entregar nas suas mãos e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, fiquem todos agora com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos a mais um momento final do nosso culto, momento de despedida. Gostaria de agradecer pela participação e pela companhia de todos vocês, por mais esse momento de louvor, de oração e de gratidão ao nosso Deus, que nos nutre diariamente com a sua palavra e com o seu Santo Espírito que habita dentro dos nossos corações. Que Ele continue fortalecendo a nossa fé em meio a esse mundo turbulento, onde nós passamos por muitas tempestades, onde nós passamos por várias provações, mas nós sabemos que nesses momentos nós temos um Deus forte, um Deus que nos resgata do pecado e que está do nosso lado dia a dia. Por isso nós podemos finalizar o culto cantando o próximo hino, Para altos montes eu ergo na aflição. Lembrando também que depois do culto nós teremos a nossa escola dominical. E também, antes de encerrar, vou aqui passar os avisos da semana. Programação da semana. No dia 30, às 9 horas da manhã, nós temos o devocional online do Distrito Rio de Janeiro. Também na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos o estudo bíblico online lá da Missão de São Gonçalo. No dia 1º de julho, nós temos o devocional online aqui da Comunidade Paz, que o pastor Jonas faz semanalmente. No dia 4 de julho, às 10 horas, nós vamos ter também o culto online aqui na Céu Paz. E no dia 4/7, também no domingo, no mesmo horário do culto online, nós vamos ter o nosso culto presencial. Portanto, aqueles que querem participar do nosso culto presencial, entrem em contato com o pastor Jonas e reservem então a sua vaga aqui para nosso momento de culto. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana e agora nós cantamos o último hino, Para altos montes ergo na aflição.
Vede o sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir. A tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso protetor, que nos concede em seu eterno amor. Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma escolinha dominical. E hoje nós preparamos uma aula muito especial para vocês. Eu, a tia Vanessa, a tia Emily, a tia Gabi, todo mundo. E a gente queria te falar que a aula de hoje vai falar sobre uma coisa muito especial, que é um convite. Não é interessante quando a gente recebe um convite? Receber um convite quer dizer que nós somos especiais para a pessoa que está convidando a gente para aquela coisa, não é verdade? E aí, para a gente começar a nossa escolinha de hoje, a gente vai cantar uma música que fala assim: pare, eu vou contar-lhe. Quando a gente recebe um convite, a gente precisa prestar muita atenção para saber que convite é esse. Então vamos cantar? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Canta comigo de novo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. E agora eu convido vocês a não sair daí, que a gente ainda tem muita coisa nessa aula de hoje, tá bom? Até mais! Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa semana fazendo uma linda oração para agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá e pedindo que Ele nos mantenha sempre próximos ao amor de Jesus. Vamos lá? Vamos dar as mãozinhas, fechar os olhinhos e fazer silêncio. Shhh. Bondoso Deus, obrigada por estarmos aqui com nossos amigos. Obrigada por Jesus, nosso melhor amigo. Motiva-nos a aceitar teu convite de amor, amando e cuidando um dos outros. Ah, Papai do Céu, obrigada pela chegada de mais um amiguinho, o Oliver. Que ele tenha muita saúde e muitas alegrias junto à família dele. Em nome de Jesus, amém. Criançada, agora nós vamos ler o versículo da nossa história da escolinha dominical de hoje. A parábola da festa de casamento, Mateus 22, 1 a 14. O versículo é Isaías 61, 10. Vamos lá? Vamos ler todos juntos. Ele nos vestiu com a roupa da salvação
e com a capa da vitória. De novo. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Agora eu vou tampar 3 palavrinhas e vocês tentem lembrar individualmente. Ele nos, com a roupa da e com a capa da. Vamos ler juntos novamente? Vamos ver quais são essas 3 palavrinhas? Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Muito bem. Uma abençoada semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Oi, meus amigos! Tudo bom? Hoje nós vamos ouvir uma história que está escrita no livro mais importante de todos. Qual é? É o livro da Bíblia. A história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. E essa história fala sobre convites, mas não é convite de aniversário, é convite para a festa de casamento. Então senta aí, liga o ouvidinho e presta bastante atenção. Já já eu volto para a gente conversar mais sobre a história de hoje. A festa de casamento da qual estamos falando era o casamento do filho do rei. Uma grande festa. Não está escrito aqui na Bíblia, mas vamos imaginar que nesse reino havia uma família bem humilde. Um casal que tinha 2 filhos jovens, Tércio e Priscila. Eles queriam muito ir a essa festa, mas sabiam que apenas os mais importantes do reino seriam convidados. Um dia eles estavam na rua quando os servos do rei começaram a entregar convites para os oficiais do palácio. Mas, incrivelmente, nenhum dos oficiais confirmou presença. Um disse que estava ocupado demais com o trabalho. O outro disse que ia ter que ir para o seu sítio. O outro chegou a maltratar os servos. Tércio e Priscila queriam muito ir à festa e não entendiam como aqueles homens podiam recusar um convite tão especial. E o rei ficou muito triste, pois os convidados recusaram a festa. No outro dia, aconteceu algo que deixou Priscila e Tércio muito felizes. Não só eles, mas todas as outras pessoas de origem simples do reino ficaram felizes, pois os servos do rei convidaram a todos para a grande festa de casamento. Apesar de muito felizes com o convite, Priscila e Tércio ainda tinham um problema. Eles não tinham roupas bonitas para a festa de um príncipe. E logo tiveram mais uma boa notícia. O rei estava dando, junto com os convites, roupas apropriadas. As roupas eram lindas e combinavam com a decoração. E todos deveriam usar a roupa dada pelo rei. Finalmente chegou o grande dia e a festa começou. Priscila e Tércio estavam muito felizes com a roupa nova que estavam usando. Estava tudo lindo e alegre, mas de repente a música parou. O rei gritou no meio de todos, apontando para um homem que não estava usando a roupa que lhe havia dado. O rei perguntava: por que você não colocou a roupa que eu lhe dei? Priscila e Tércio estavam impressionados, porque aquele homem tinha feito aquilo, mas por que não usou a roupa que o rei deu? O rei então chamou os soldados e pediu que expulsassem aquele homem. Apesar disso, a festa ainda continuou animada. Mas Priscila e Tércio ficavam pensando em como foi feio a maneira
como muitos convidados tratavam o rei. Mas a tristeza logo passou e eles continuaram se divertindo muito. Tinham tudo o que precisavam e estavam felizes pela bela roupa dada pelo rei e por participarem da festa de casamento do grande príncipe. E aí, amiguinhos, prestaram atenção na história? A história de hoje foi uma parábola. Uma parábola é uma comparação com as coisas do reino de Deus. Então, por exemplo, a festa de casamento ela é comparada à festa do reino dos céus. O rei é comparado a Deus. Mas acontece que muitos irmãos recusam o convite de Deus para a grande festa nos céus. Recusam. Uma pena, estão tão atarefados com o trabalho, com os seus desejos pessoais, que não ligam para a festa do reino dos céus, para o grande convite que Deus nos faz. Uma pena, não é mesmo? E esse convite a gente nem merece. Então a gente tem que ser muito grato por esse convite que Deus nos faz. Técio e Priscila eram pessoas simples como nós e foram bem recebidas na festa. Assim como nós também seremos na festa que Deus preparou para nós, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, para o perdão dos nossos pecados, quando morreu na cruz e ressuscitou e está lá esperando a gente para essa festa. Essa roupa que Jesus nos deixou é a roupa que devemos usar. É a crença nesse sacrifício maravilhoso que Ele fez por nós. Não a nossa própria roupa, o nosso egoísmo, quando somos malvados, quando somos cheios de convicções. Essa roupa a gente não pode entrar com ela no céu. Então, vamos comemorar, a festa está pronta, é só a gente querer entrar. Vamos juntos receber a roupa da salvação e participar dessa grande festa, tá bom? E aí, gostaram da história que a tia Emily contou? Ela fala de um convite muito importante, não só o convite lá daquela parábola, né, o convite do rei, mas também o convite, principalmente o convite que Jesus faz a nós. E é justamente por esse convite que Ele nos faz à salvação, à vida eterna, ao perdão dos nossos pecados, que nós podemos ter a certeza da vida eterna com Jesus. E por isso a gente vai cantar agora uma canção que diz: Viverei. Viverei, viverei, pois da morte Cristo já ressuscitou. Voltará pra buscar você e eu sei que viverei. Essa foi a história de hoje. Você agora vai ficar com a atividade com a tia Gabriela, atividade de oração, tá bom? Até! Oi pessoal, eu sou a tia Gabi. Vocês viram na parábola que a tia Emily contou que tinha um convite especial? A gente fica muito honrado quando recebe um convite. Pode ser um convite para um aniversário, para um casamento ou para algum outro evento. Esse convite da história era um convite de casamento. E que tal? O que vocês acham da gente fazer um convite agora? Vocês podem usar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Folhas, canetas e canetinhas e alguns enfeites. Bom, eu vou fazer um convite aqui e logo volto para mostrar o que eu vou escrever nele. Eu peguei uma folha de papel retangular e dobrei as duas pontas até o centro. Depois, eu peguei com lápis e fiz o formato de uma coroa. Cortei um pouquinho aqui embaixo também e furei aqui com o furador, porque depois eu vou colocar uma fitinha aqui para fechar o convite. E agora,
eu vou escrever o que a gente vai colocar no convite. Na frente, a gente precisa colocar para quem é esse convite. Então, eu vou escrever nesse pedacinho de papel aqui. E aqui dentro são as informações da festa. Então, eu vou escrever e vou colar aqui depois. Vamos lá? O que acharam do meu convite? Aqui na frente, eu escrevi para quem é esse convite. Todos estão convidados. Estão convidados para uma festa no céu. E eu coloquei o nosso versículo. E para participar dessa festa no céu, você já sabe, né? Tenha fé em Jesus, pois Ele já preparou tudo para nós de graça. Depois que você terminar o seu convite, você pode entregar para alguém que ainda não conhece Jesus e ajudar mais pessoas a participarem dessa grande festa no céu. Para finalizar a nossa aula, eu vou chamar uma amiga para fazer uma oração com a gente. Oi, meu nome é Sofia e eu vou orar a bênção. Então vamos juntar as nossas mãozinhas para orar. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau! Obrigada, Sofia. Tchau, pessoal. Até a próxima.